Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou o Marcel Sartori, muito prazer, e você está no Digitalizando Igrejas. Este é o terceiro vídeo que a gente está fazendo de uma série de vídeos aqui sobre o Notion. E hoje a gente vai fazer a criação de tabelas de dados. As tabelas de dados são bases de dados que nós temos no Notion que ajudam a gente a organizar as coisas. E essas tabelas são ferramentas essenciais para a gente conseguir interligar as informações que a gente precisa. Isso vai ficar bem claro nos próximos vídeos que a gente vai ter no canal. Então já vamos para a tela do nosso computador para você ver como é simples criar uma base de dados dentro do Notion. Bom pessoal, então para a gente criar essas bases de dados, para a gente organizar melhor as nossas informações, a gente consegue fazer essa criação dessas bases de forma muito simples, tá? Para ficar mais fácil de entender, eu vou criar aqui um exemplo que a gente vai dar continuidade ao longo dos próximos vídeos aqui. E nesse momento a gente vai criar uma página para organizar os nossos cultos. Anotar todas essas informações dos cultos, as palavras, a série de mensagens, quem pregou, quantas pessoas estiveram presentes e tudo mais, todas as informações importantes e pertinentes aos cultos, pode te ajudar, por exemplo, a criar no final do ano uma retrospectiva, mostrar para a sua igreja quantos encontros vocês tiveram, quantas pessoas passaram pela igreja, como que vocês trabalharam o ano em séries ou se foi estudos específicos, e tudo isso é muito legal de você ir anotando ao longo do ano. Então para isso a gente vai fazer de uma forma muito simples. Eu vou vir aqui no Notion, vou criar uma nova página, tá? Então vou adicionar uma nova página aqui e vou colocar o nome dessa página de controle de cultos. Ok. Vou personalizar aqui. Vou adicionar aqui uma. E agora aqui, na parte de informações da nossa página, eu vou criar uma tabela de dados ou uma base de dados, tá? Para isso, é muito simples, basta você digitar aqui o comando que é a barra, ou apertar espaço, e aqui você vai ter uma base de dados. Você pode escolher algum tipo de visualização. Geralmente eu gosto de trabalhar aqui com a visualização em tabelas, tá? Então coloca base de dados, visualização em tabela. Você pode vincular uma base de dados que já exista dentro do seu Notion ou criar uma nova base de dados, que é o que a gente vai fazer nesse caso, tá? Vou clicar aqui, vou dar um título para essa minha base de dados, então vou pôr o mesmo título da minha página, controle de cultos. E aqui agora a gente vai ter uma espécie de tabela, Se você já trabalha com Excel, você vai entender que tem algumas particularidades, semelhanças que é bem próximo do Excel. Inclusive você pode usar fórmulas, você pode usar um monte de recursos dentro das bases de dados que a gente vai aprimorar aqui ao longo dos próximos vídeos, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, personalizando essa página para ficar melhor de eu visualizar essas informações, é colocar essa tabela aqui para ela aparecer em toda a minha página. Para isso, você vem aqui, nas opções da página, E você vai clicar aqui, para habilitar a largura completa da página. Fazendo isso, você vai ver que agora a sua tabela vai ocupar praticamente todo o espaço aí da sua página. Para ficar mais visível, mais bonito, eu vou ocultar esse título da minha base de dados, tá? Isso aqui é importante para o Notion entender como que está a organização dos seus dados, mas para o nosso dia a dia ele não faz muito sentido. Então eu vou clicar aqui, ocultar título. Agora a gente vai começar a personalizar esse controle de cultos que a gente tem. Então aqui, vou adicionar um novo campo, tá? Imagina novamente usando o Excel, seria como se você estivesse nomeando ali cada uma das tabelas, das colunas que a gente tem dentro do Excel. Então eu posso pôr, por exemplo, o nome, a data do culto, que programação que foi, tudo isso a gente vai ver agora, tá? Eu vou pôr aqui, por exemplo, uma data do culto. Inclusive o Notion já sugeriu aqui pra gente, Vou dar um clique. Ele já automaticamente adicionou isso pra gente. A gente pode personalizar aqui todas essas informações. Então, o tipo, se você clicar, você vai perceber que existem diversos tipos aqui
de dados, tá? A propriedade, nesse caso, vai ser uma data. Você pode escolher a forma com que ela vai ser mostrada, então pode ser, por exemplo, dia, mês e ano, que é o padrão do Brasil, e se vai ter formato de hora. No meu caso aqui, eu vou clicar em oculto. Então, ele vai mostrar para mim só o dia, o mês e o ano. Uma outra informação, eu vou pôr aqui, ó, a série da mensagem. Vou dar um Enter, ele vai adicionar essa propriedade para mim. E aqui em tipo, eu vou escolher essa opção aqui, ó, seleção. O que isso vai fazer? Toda vez que eu for digitar alguma coisa, ele vai verificar se essa opção já está cadastrada ou se não, eu adiciono ela como uma próxima opção. Então eu vou colocar aqui série, né, tipo seleção, ordenação alfabética, para ficar mais organizado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para, por exemplo, pastor. Então vou deixar aqui como texto, tudo certinho. Vou colocar aqui o nome da programação. Vou selecionar aqui, ó, a opção de seleção e vou deixar aqui também a opção alfabética, ok? Outras informações bastante importantes que a gente marcava eram o total de presentes, né, no nosso culto, separando as pessoas que estavam participando do culto, as crianças, visitantes e as pessoas que estavam servindo nos nossos cultos. Então eu vou adicionar mais 4 colunas, né, dentro desse meu controle de culto para marcar esse número de pessoas, tá? Então para isso é bem simples, olha só. Vou clicar aqui em nova e vou colocar, por exemplo, ó, número de presentes. São as pessoas que participaram do nosso culto. Vou dar um Enter e aqui em tipo, agora eu vou selecionar a opção número. Vou deixar como número. Vou fazer agora isso para os outros que eu falei. Total de visitantes, crianças e voluntários. Feito isso, pessoal, se você voltar aqui, ó, a sua barra, você vai ver que aqui a gente tem uma opção nova página, onde a gente vai conseguir preencher essas informações, tá? Aqui em nome, eu vou alterar para, por exemplo, título da mensagem, ok? Se você quiser, você pode alternar a ordem dessas colunas, né, para ficar mais fácil de você trabalhar com elas. Inclusive, uma das coisas legais, aqui como a gente adicionou muita coisa, ó, algumas coisas começam a sumir da nossa base de dados quando a gente arrasta, tá? Então, se você quiser esconder essas informações aqui, ó, a lateral, essa barra, basta você vir aqui em cima, ó, e clicar aqui em fechar barra lateral. Quando você quiser utilizar ela de novo, é só clicar aqui que ele vai abrir a barra lateral para você. Então essa é uma dica quando você estiver trabalhando com páginas que ocupam um pouco mais de espaço aí na sua tela, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, a ordem das minhas informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar a data do culto, o nome da programação, né? Vou deixar aqui a série de mensagens, o título, o nome do pastor e aí aqueles números de presentes que estavam no nosso culto. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou clicar aqui em novo. Vou colocar aqui, ó, fazer do mês de janeiro. Então, primeiro domingo do mês, ó. Clicar aqui em dia 5. Quando eu clicar fora, você vai ver que ele já vai estar ali, ó. Nome da programação. Eu vou digitar para esse caso aqui, ó, culto dominical, ok? Como essa opção não existe ainda, lembra que aqui a gente está trabalhando com uma seleção? Eu vou clicar aqui embaixo, ó, em criar culto dominical. Série de mensagens. Eu vou inventar aqui 2 informações, tá? Então a primeira série do ano vai ser Conhecendo Deus. Novamente, essa série aqui, esse campo da minha tabela tá como uma
seleção, então eu vou criar essa opção. O título da minha mensagem, o pastor pregou lá e o título que ele usou foi Quem é Deus? O pastor que pregou foi o pastor Moisés. E vamos dizer aqui, ó, que eu já tenho os números de presentes, tá? Então, foram 400 pessoas que assistiram o culto, foram 12 visitantes, nós tínhamos 100 crianças na nossas salinhas, né, no culto Kids, e o número de voluntários que participaram desse culto, para que esse culto acontecesse, foi de 80 pessoas, ok? Então, eu anotei as informações aqui do meu primeiro culto. Mas aí, ó, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma nova página, e na minha igreja fictícia aqui, eu tenho culto às quartas-feiras, tá? Então, no dia 5, a gente teve o primeiro culto do ano, né? Dia 8 foi a nossa programação de quarta-feira. Então, o nome da minha programação aqui vai ser Quarta-feira. Gente, estou inventando aqui, tá? A série de quarta vai ser O Poder do Espírito Santo. O título da mensagem: Quem pregou foi o pastor Marcos. E aí na quarta aqui eu vou digitar também alguns números. Agora aqui, pessoal, eu vou parar um pouquinho o nosso vídeo, vou voltar com essa tabela aqui preenchida, tá? Com mais informações, só para a gente ter mais opções para continuar aqui com o nosso vídeo. Bom, pessoal, voltando aqui então, fiz o cadastro aqui das minhas informações e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode personalizar algumas das funções aqui da nossa base de dados, tá? A primeira personalização que você pode fazer aqui é referente aos símbolos que a gente usa em cada uma dessas propriedades aqui, tá? Então, por exemplo, data do culto, se você reparar aqui, ó, tem um calendário, mas nome da programação tem esse símbolo aqui de seleção, né? Se você quiser, você pode alterar isso aqui. Então, por exemplo, ó, em pastor, quando eu clico aqui, você vai observar que aqui eu tenho o nome da propriedade e aqui ao lado eu tenho um botãozinho. Clicando aqui, eu vou ter um monte de ícones que eu posso utilizar para dar mais personalização para essa minha propriedade, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou usar, por exemplo, esse símbolo de usuário. Olha lá, agora ele está com esse número, com esse símbolo, tá? Vou clicar e fazer isso nas minhas outras propriedades aqui, ó. Então, ó, como você pode ver, agora as minhas propriedades têm cada uma um símbolo que faz mais referência ao que elas fazem. Você pode fazer a personalização, por exemplo, da largura desses campos, ó, então você pode ajustar da forma com que você quiser, tá? Ampliando ou diminuindo conforme a sua necessidade aí. Então esses campos que estão um pouquinho menor, eu vou deixar eles um pouquinho menor. Aqui, por exemplo, eu vou trocar número de e deixar apenas presentes e assim por diante, tá? Então, ó, presentes, visitantes, aqui em número de crianças eu vou apagar ali, deixar apenas crianças, e número de voluntários também eu vou deixar como só voluntários. E olha só que interessante, pessoal. Aqui embaixo, ó, quando a gente passa o mouse em cima da nossa base de dados, quando eu passo abaixo aqui do botão Nova Página, eu tenho algumas opções, tá? Então, quando eu clico aqui, ele vai poder me dar algumas informações de forma mais automatizada. Então, ó, eu posso fazer, por exemplo, a contagem
de valores, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, contar tudo ou contar valores. O que ele vai fazer para mim? Automaticamente ele vai falar para mim aqui, ó, no seu controle de cultos você tem 8 cultos cadastrados, tá? Ele já somou isso para mim. Então olha só que legal, quando você estiver lá no final do ano, último culto do ano, você consegue saber exatamente quantos cultos vocês tiveram na sua igreja só de ir cadastrando aqui. Se você adicionar um novo culto aqui, ó, eu vou pegar aqui e dizer que eu cadastrei o primeiro culto de fevereiro. Olha lá, valores 9, ok? Vou apagar aqui. Para você apagar, você pode clicar aqui, ó, e excluir. Pronto, ele já apagou e automaticamente ele já atualizou isso para a gente também. Aqui, ó, por exemplo, em séries, você pode colocar quantas séries a gente teve. Para isso, você vai usar também a opção de contagem, mas você vai contar o que a gente chama de valores únicos. Então, ele só vai contar uma vez conhecendo Deus e uma vez o poder do Espírito Santo. Então, vou clicar aqui, olha lá, duas séries que a gente trabalhou esse ano, ok? Mensagens não tem relevância, né? Pastor também, a gente não vai fazer a contagem, mas os presentes, visitantes, crianças e voluntários, é legal a gente saber quantas pessoas passaram e participaram do nosso culto, quantos voluntários a gente teve ao longo do ano aí trabalhando nos cultos. E para isso, ao invés de usar a opção aqui de contagem, a gente vai usar aqui, ó, em mais opções, a opção soma. O que ele vai fazer com a opção soma? Ele vai somar todos os valores que estiverem nessa propriedade. Vou clicar aqui e isso quer dizer que nesse meu exemplo aqui, ó, nesses 8 cultos do ano, a gente teve 2.454 pessoas participando. Vou fazer o mesmo para as outras pessoas aqui, ó. Soma, soma e soma. Uma opção muito legal da base de dados é a gente poder utilizar fórmulas. Então, aqui, por exemplo, como eu posso utilizar uma fórmula? Digamos que eu queira saber quantas pessoas estavam na igreja naquele dia. Então, ou eu pegaria uma calculadora e somaria, nesse exemplo aqui, ó, da primeira linha, 400 mais 12, 412 mais 100 pessoas são 512, mais 80 voluntários são 592 pessoas. Eu poderia simplesmente pegar e fazer isso aqui, ó, total, né? E digitar aqui, ó, 492 pessoas. Mas existe uma forma mais fácil da gente fazer isso, que é usando uma fórmula. Para isso, ó, eu vou apagar aqui, vou dar um clique aqui na minha propriedade, vou dar um editar propriedade e em tipo eu vou escolher a opção fórmula, ok? Clico agora aqui, ó, em editar fórmula e aqui o Notion vai nos dar diversas opções de fórmulas. Pessoal, uma observação bastante importante, tá? Todas essas funções do Notion são em inglês. Então, mesmo que você esteja usando o Notion em inglês ou espanhol, português, você vai ter que usar o nome das fórmulas em inglês, porque senão a sua fórmula não vai dar certo. Então, para isso, ó, você pode ir procurando aqui as funções que melhor se adaptam à sua realidade, aí, ao seu caso, tá? Vou procurar aqui, ó, por uma fórmula chamada sum. E o sum, ele vai fazer o seguinte, ó, ele retorna para a gente a soma desses argumentos. Então, vou clicar aqui, ó, em sum. E agora, se eu rolar aqui para cima, olha só, eu tenho todas as propriedades que foram criadas aqui por nós nessa base de dados. Então, eu posso simplesmente ir clicando sobre elas, ó. Então, ele vai somar para mim o presentes. Eu vou lá, coloco uma vírgula. Marco agora visitantes, coloco uma vírgula, marco as crianças, coloco uma vírgula e marco os voluntários. Quando eu finalizar, eu clico aqui em salvar e olha o que aconteceu. Agora eu tenho aqui no total
já a soma de todos esses campos, ó. Então 592 pessoas estiveram na igreja nesse dia. E aqui vale um alerta, tá? Geralmente nas igrejas as pessoas são contadas durante o culto. Então a gente não sabe ali na hora quem é visitante e quem não é. Então geralmente o número de presentes já contém o número de visitantes. Se na sua igreja é uma organização diferente, você vai ter que somar isso depois, né? Mas geralmente é assim que funciona. Então nesse caso aqui, eu vou clicar aqui na minha fórmula e vou remover, né? Vou apagar aqui, ó, o número de visitantes, ok? E aí, por quê? Eu já estou subentendendo que nesses 400 presentes eu já tenho 12 visitantes que estão contados, ok? Então fica como uma dica aí para vocês. Aqui embaixo, ó, eu posso fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, opções, soma. Então, ó, somando-se todos esses valores, eu tenho 3.636 pessoas que passaram nos cultos. E novamente, para você adicionar novas páginas aqui, você tem a opção de clicar aqui em nova página ou aqui em nova, né? Aqui você pode também digitar as mesmas informações. Daí aqui só um detalhe, ó, os nossos campos estão desorganizados, então eu vou deixar eles na mesma organização, ó. Deixa aqui a data do culto, nome da programação, o título da mensagem vai ser aqui em cima, né? Quem foi o pastor, a série, total de presentes, visitantes, crianças, voluntários. E aí você pode preencher tudo por aqui. Então, digamos que eu fosse preencher aqui o dia 2 de fevereiro, a gente continuou. O nome da programação era o culto dominical, a série vai ser Conhecendo Deus, o nome do pastor é pastor Moisés, novamente, preencher aqui todos os números de presentes, né? E aqui o título da palavra que o pastor Moisés pregou nesse domingo. Então foi sobre o Espírito Santo. Quando eu fechar essa propriedade, basta você clicar fora aqui, você vai ver que aqui apareceu o nosso culto, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui, ó, que ajuda muito no nosso processo de organização, é automaticamente organizar essas informações. Então, se você observou, o meu último conteúdo, ó, veio parar aqui em cima. Então, quando eu clico em alguma das minhas propriedades, das minhas colunas aqui, eu já tenho essas opções, ó, classificar em ordem crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pôr em ordem crescente. Vou clicar aqui, ó, em salvar para todos. E aí, agora, sempre que eu adicionar algum novo culto, mesmo que seja um culto que já foi passado, digamos, foi uma programação especial de jovens num sábado e teve um culto, a gente marcou todos os dados. Você vem aqui, adiciona, ele automaticamente vai jogar essa data, né? Ele vai organizar de acordo com a data. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então eu vou pegar e vou cadastrar um culto que aconteceu no sábado, dia 18. Olha lá, automaticamente ele já colocou, ó, entre o dia 15 e o dia 19. Tá? Então o Notion ele tem essa inteligência já de ir organizando automaticamente essas informações para a gente. Pessoal, como vocês viram, com essas bases de dados a gente consegue filtrar informações, consegue localizar algumas coisas, adicionar, personalizar da forma que a gente precisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo se você quer aprender alguma coisa nova, diferente do Notion. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que podem utilizar o Notion. Não deixa de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para que a gente juntos possa tirar a sua igreja do papel. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.